alunos do segundo ano, tudo bem? Como passaram a semana? Então, eu sou a professora Lígia e hoje nós vamos primeiro relembrar nosso combinado para a gente poder começar a nossa aula de ciência. Então, vocês lembram dos nossos combinados? Primeiro deles, né, sempre aí, ó, lavar as nossas mãos com água e sabão. Se você não tiver água e sabão próximo a você, você pode usar o álcool gel. O da professora Lígia está aqui, ó. Sempre a professora está com álcool gel, porque aqui onde a gente está não tem água para a professora lavar a mão. Então, sempre que a gente for possível, manter as nossas mãozinhas sempre limpas. Se precisar sair, utilizar a máscara da maneira correta, né? Quantas vezes a gente já fez aí brincadeiras, atividades com vocês, mostrando a maneira correta de usar a máscara. Então, sempre tampando o nariz, a boca da maneira correta, evitar tocar os olhos, né? Então, sempre usando as medidas de segurança. Para a nossa aula de hoje, a gente vai precisar organizar os nossos materiais. Os meus materiais já estão aqui, ó. Já estão todos separadinhos. Então, vamos lá. Então, pegue o seu caderno ou sua folha de papel. De preferência, pessoal, aquele que você já tem anotado as aulas de ciências. Lembra que a gente fez os nossos combinados? Se você está anotando no papel, já pega aquele papelzinho lá que você tem anotado as aulas de ciências. Se for o seu caderninho, pega o seu caderninho de anotação. Também vamos precisar de um lápis, né? Se não estiver apontado, você já aproveita e dá uma apontadinha no seu lápis. Se tiver lápis de cor, também pode deixar separado. A borracha e o apontador. Então, esses materiais são aqueles materiais que nós vamos sempre utilizar nas aulas de ciências. Se a gente for fazer algum experimento durante a aula, vocês observam, combinado? E depois vocês podem fazer, ou na próxima aula vocês podem estar fazendo. E o mais importante, encontrar um lugar na sua casa adequado para que você possa fazer a sua aula com tranquilidade, né? Possa prestar atenção, um lugar mais confortável possível. Combinado? E agora vocês vão fazer o quê? Anotar aí, ó, a data de hoje. Nós já estamos na nossa 6ª aula de ciências. Então, você vai anotar aula número 6 de ciências e a data de hoje. Para isso, eu vou dar um tempinho para vocês.
Então, pessoal, conseguiram copiar tudo certinho? E eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje a aula vai ser muito especial. Vai ser com a professora Santina, comigo, com a professora Fran. E tem uma surpresa para vocês. Então, vamos começar nossa aula? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Alguns de vocês não me conhecem. Eu sou a professora Fran. Estou aqui, ó. Tá certo? E hoje a aula é muito especial, por isso que eu estou aqui. Qual será o tema da aula de hoje? Gente, é um assunto muito legal e que vocês estão escutando muito nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre as vacinas. Nossa, professora, eu estou escutando muito esse assunto. Então é por isso que a gente vai conversar sobre eles. E você vai aprender um pouquinho mais sobre a vacina. E aí, gente? Quando a gente fala em vacina, começam várias perguntinhas na sua cabeça. O que você, aluna aí de casa, sabe sobre vacina? Por que será que as vacinas existem? Quem inventou a vacina? Faz muito tempo que ela existe? Será que existe vacina contra todas as doenças? Oi, Carola. Olá. Tudo bem com você? Tudo bem. Hoje eu sou a doutora Carola. Ah, desculpe, doutora Carola. Olha a minha roupa de médico. Olha que roupa bonita, hein? Eu e a Deise. A Deise está te ajudando, né? Tô brincando de médico. Ai, que legal. Eu saí pra brincar, mas aí sabe que eu faço muitas perguntas, né, professora? Sim, claro. Oi, tudo bem com vocês? E aí, professora, eu comecei a brincar, sabe? Mas aí a minha cabeça começou a ficar cheia de perguntas, muitas. Ai, vai dando um nó aqui dentro da minha cabeça, professora, por quê? Porque eu tô brincando que eu sou médica e eu tô vacinando as pessoas, né? Sim. Só que daí eu fiquei pensando, meu Deus, como que as pessoas vão tomar uma vacina? Porque eu ouvi dizer na televisão que a vacina é o vírus. E aí, como que eu vou tomar o vírus? Eu vou ficar doente e depois como que toma a vacina? Professora, e aquela injeção vai me machucar, professora. Mas eu pensei que era aquela de gotinha. Calma, que eu estou ficando confusa, Carola. A minha cabeça fica cheia de perguntas, eu faço muitas perguntas. Eu imagino. Vocês aí de casa também, né? Então, gente, por isso que a gente vai falar sobre esse assunto bastante. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Então, isso aí, eu vou assistir a aula, então. Isso, senta ali no seu lugarzinho que você vai acompanhar a aula e vai aprender bastante coisa hoje. Tá bom. Tchau, Pro. Depois eu volto com mais perguntas. Sim, Carola, pode voltar. E aí, gente? Quantas perguntas, né? Nossa Senhora, eu imagino que vocês aí de casa também têm bastante perguntas. E aí, você já tomou alguma vacina? Você lembra de alguma vacina que você tomou? Você pode perguntar para alguma pessoa da sua casa se você já tomou alguma vacina, se você não está lembrado. Vocês sabiam, gente, que tem um documento muito importante que você tem anotado todas as suas vacinas? E você sabia que é muito importante mantê-las elas em dia? Mas, professora, como que a gente controla? Como que a gente sabe se a nossa vacina está em dia? Se a gente tomou todas as vacinas necessárias? Existe, gente, a caderneta de vacinação. Então, o Ministério da Saúde do Brasil criou a caderneta de vacinação. Essa caderneta, gente, tem todas as informações importantes que toda criança precisa ter, tá certo? Toda criança, quando nasce, recebe a sua caderneta de vacinação. Nela vai ter todas as informações desde quando a criança nasceu até os 9 anos de idade. Informações como o crescimento, informações como doenças e, principalmente, gente, informações como as vacinas que essa criança já tomou na sua vida. Aqui em Curitiba, gente, a nossa caderneta é mais especial ainda. Sabe por quê? Nós temos 2 tipos diferentes de caderneta. Temos a caderneta rosa e a caderneta azul, tá certo? A caderneta rosa para as meninas e a caderneta azul para os meninos. Então, toda criança que nasce na região de Curitiba recebe a sua caderneta. Mas e aí, gente? Será que existe diferença na caderneta dos meninos e na caderneta das meninas? Vamos observar? Olhe lá a caderneta rosa, gente. Olha as informações que tem na caderneta rosa. Olha ali as vacinas que aparecem na caderneta rosa. Observem lá. A vacina da BCG, da hepatite B, antipólio, tetravalente. Nossa, professora, quanto nome diferente. Eu preciso decorar isso? Não, gente, você não precisa saber o nome disso. Quem sabe essas informações é o seu médico, tá bom? Pode ficar tranquilo. Observem a caderneta azul.
Olha lá, gente. BCG, hepatite B, antipólio, tetravalente. Nossa, professora, são as mesmas vacinas. Sim, gente, são as mesmas vacinas. Então, meninos e meninas tomam sempre as mesmas vacinas. E você aí de casa? Você tem a sua caderneta de vacinação? Será que você tem? Gente, se estiver fácil por perto, você pode pegar para acompanhar a aula, tá certo? Se não estiver fácil de pegar, não tem problema. Depois que a aula terminar, você pede para algum adulto buscar a sua carteira de vacinação e assim você consegue observar ali as vacinas que você já tomou. Muito interessante isso, né? Então, aqui estamos falando sobre os direitos da criança, tá certo? Então, dentro dos direitos da criança, o direito à vacinação, tá? Então, existem vacinas que são, né, que o governo decide que toda criança deve tomar, tá certo? Desde o nascimento até os 9 anos de idade, e essas vacinas têm que estar sempre em dia, tá certo? Agora, eu trouxe um velho conhecido de vocês e que sempre traz assuntos muito interessantes para falar sobre vacina. Eu trouxe um vídeo sobre o Zé Gotinha e ele tem muita coisa bacana para ensinar para vocês. Qual a importância da vacinação infantil? Crianças estão mais suscetíveis às doenças porque suas defesas imunológicas ainda são fracas. Por isso, quanto mais cedo for iniciada a vacinação na infância, mais cedo as crianças estarão protegidas. As vacinas são muito seguras, mas em raras ocasiões podem causar efeitos adversos, como febre, vermelhidão e dor local. Mas não se preocupe, os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos dessas reações. É graças à vacinação que conseguimos erradicar doenças graves, como a varíola e a poliomielite no Brasil. A vacinação é gratuita. Leve as crianças de 1 a menores de 5 anos a uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? O Zé Gotinha sempre tem coisa muito interessante para ensinar pra gente. Espero que vocês tenham entendido a importância da vacinação, hein? Vamos brincar? Eu adoro brincar. Eu sei que você aí na sua casa também gosta de brincar. Então, para nossa brincadeira de hoje, a gente vai precisar de alguns materiais. Nós vamos precisar de folhas coloridas, tá, gente? De folhas coloridas. Vamos precisar de tesoura sem ponta. Importante lembrar que você sempre vai precisar de um adulto para te ajudar nessa brincadeira, tá certo? E vamos precisar também de fita crepe. Gente, a professora vai ensinar para vocês como que é o jogo, como que é a brincadeira, e depois que a aula terminar, você pode brincar com alguém na sua casa, tá certo? Pessoal, então para brincar conosco, eu vou chamar a Carola. Venha, Carola, venha, vamos brincar. Vamos brincar? Vamos. Eu vou ensinar um jogo muito legal para você. Como é que a gente gosta de brincar? A Daisy também gosta, né? Então tá. Gente, olha lá. Cada doença, vírus, bactéria que entra no nosso corpo possui um formato diferente. Tá certo, Carola? Neste caso, a doença é um triângulo. Tá certo? O nosso corpo possui células de defesa, chamado de glóbulos brancos. Já ouvi falar desse. Eles são tipo soldadinhos, né, professora? Isso, eles são os soldadinhos do bem, tá certo? Mas como que os soldadinhos do bem conseguem acabar com a doença, gente? Como será que isso acontece? O nosso soldadinho do bem tem um formato, neste caso aqui a gente escolheu o formato quadrado. Para ele conseguir eliminar a doença, ele precisa copiar o formato daquela doença. Quando ele consegue copiar o formato da doença, ele neutraliza aquele vírus ou aquela bactéria e consegue proteger o nosso corpo. Entendeu, Carol? Entendi. Mas o meu jogo só tem esse, não vai dar esse. Aí que vem o jogo. Nessa brincadeira, eu sou o vírus ou a bactéria que vou tentar entrar no seu corpo. Mas eu sou médica, eu vou acabar com ela. Não vai deixar, né? Não. Como é que você vai conseguir acabar com esse vírus ou essa bactéria? Qual é o formato? É triângulo. Triângulo. E você vai precisar fazer o recorte
de triângulo. Eu para sei. conseguir eliminar. Eu sei fazer, veja. Eu e a Deise já cortamos na escola muitas vezes. Pra lá. Conseguiu. E se eu fizer de novo, Carola? Você consegue eliminar de novo? Espera. Olha lá. Sim, Conseguiu eliminar. Mas, professora, cada vez que o vírus ou a bactéria entrar no meu corpo, o meu soldadinho do bem, o meu glóbulo branco, vai ter o trabalhão de copiar o formato? Sim, mas a gente tem uma arma muito poderosa, Carol. A vacina. O que a vacina faz, professora? A gente vai receber uma dose bem pequenininha, mas bem pequenininha, da doença, do vírus ou da bactéria. Eu ouvi mesmo falar isso, fiquei cheia de dúvidas, porque eu fiquei com medo que iam colocar o vírus da Covid na gente. O pessoal fica com medo, mas não precisa se preocupar, porque os cientistas, lembra da aula dos cientistas? Eles estudaram muito para que a vacina não nos cause nenhum problema. Então eu vou tomar vacina. Isso mesmo, porque quando a gente recebe a vacina, o que acontece? Nós recebemos uma amostrinha bem pequenininha do vírus ou da bactéria e o nosso corpo já consegue copiar o formato. Então, quando aquela doença tentar entrar no meu corpo, o que vai acontecer, Carola? O meu corpo já está preparado para combater. Mas e se eu não tiver tomado a vacina, professora, e pegar uma doença? O teu corpo vai ter um trabalhão muito grande para conseguir neutralizar aquele vírus ou aquela bactéria. E sabe quem ganha o jogo? Eu, porque eu sou a médica. Você é a médica, muito bem. Mas não, durante a brincadeira, a pessoa que for a doença vai escolher qual formato vai querer ser. Pode ser o triângulo, pode ser o círculo, pode ser o retângulo. E a pessoa que é o soldadinho do bem, o glóbulo branco, vai ter que copiar aquele formato. Eu entendi. Então, vamos imaginar na nossa cabeça que você fez um que é um retângulo. Um retângulo. Aí eu venho aqui, corto um retângulo e aí eu vou neutralizar aquele vírus e aquela bactéria? Isso mesmo, e daí você vai ganhar o jogo. Então, quem tiver mais naquele formato é que ganha o jogo. Entendi. Entendido? Eu vou brincar na minha casa com os meus familiares. Muito bem. Vocês também, hein? Só que depois da aula. Vocês gostaram do jogo ali com a Carola e com a professora Franciane? Eu adorei. Depois vocês podem brincar ali na sua casa com seus familiares, não é? Mas eu voltei agora aqui, gente, para explicar para vocês um experimento. Vocês observaram que a professora Fran explicou que no nosso corpo existem aquelas células de defesa, não é? Observem aqui, são as chamadas glóbulos brancos. Estão lembrados disso? E eles atuam como soldados de defesa do nosso organismo. Estão vendo ali, então, né, dentro do nosso sangue existem esses soldadinhos de defesa, que são os glóbulos brancos. E para a gente verificar como que eles funcionam, eu trouxe aqui um exemplo de um experimento que é o seguinte: nós vamos precisar, para fazer esse experimento, uma caixa de sapato, sem tampa mesmo, um pedaço de ímã e também alguns clipes, tá? Observem aqui como que vai funcionar esse experimento. Então, observem aqui, olha, nós vamos precisar de uma caixa de sapatos. Você pede para uma pessoa adulta ali da sua família fazer uma abertura aqui numa lateral da caixa, ó, tá vendo como a minha ficou? Não é? E aí, os clipes ou outros materiais de metal que você tiver ali, eu peguei alguns parafusos aqui, vocês estão vendo? Eles serão os nossos soldadinhos do bem ali, os nossos glóbulos brancos que estão dentro do nosso corpo. Então, a caixa vai ser o nosso corpo. E os parafusos, os pregos, os clipes são os nossos glóbulos brancos que existem lá dentro do nosso corpo,
tá certo? Essa abertura aqui será como se fosse um ferimento ou uma porta de entrada para os vírus e bactérias, tá? E os vírus e bactérias aqui eu vou representar por pedaços de ímãs. Vocês estão vendo aqui, eu tenho 4 pedaços de ímãs, que podem ser aqui os vírus e as bactérias. Então, quando um vírus, vamos supor que esse, né, é um exemplo de um vírus, ele entra pela abertura, observe o que vai acontecer. Olhe lá. Viram? Os nossos glóbulos brancos atacam ele como se fosse, não é uma forma de neutralizar, de combater, né, como fazendo a defesa do nosso organismo. Vamos imaginar que entre uma bactéria, ó, de novo, né, os glóbulos brancos vão se unir, né, olha lá, para combater esse vírus ou bactéria que entra por acaso ali no nosso organismo. E aí, pessoal? Vamos aprender mais um jogo sobre vacina? Essa aula tá muito, muito legal, né? Então, a professora vai ensinar mais um jogo para vocês, tá certo? Esse jogo, gente, se chama VAC, o jogo das vacinas. Para você conseguir acessar esse jogo, a professora colocou o link aqui abaixo, onde vocês vão conseguir copiar no seu caderno. E depois que a aula terminar, você pode pedir para um adulto te ajudar a acessar a internet e colocar esse link certinho para você poder jogar esse jogo, que é muito, muito legal. Pessoal,
Então, a professora vai ensinar para vocês passo a passo de como que a gente consegue participar desse joguinho, tá certo? Então, a professora pediu no slide passado que vocês anotassem qual que é o endereço para vocês conseguirem acessar o jogo. Lembrando, gente, que sempre peça ajuda de um adulto para você conseguir entrar nesse jogo, tá certo? Então, aqui a professora já conseguiu acessar a internet, tá? Estamos aqui na página do Google. Nós vamos aqui em cima, aqui, ó, nessa barrinha, nós vamos excluir tudo que está escrito ali e vamos anotar aquelas informações que a professora pediu para vocês copiarem, tá certo? Então, observem lá. HTTPS, tá certo? 2 pontos, //. Ai, professora, eu não consigo. Gente, sempre pedindo ajuda de um adulto, certo? Agora nós vamos colocar as letras. L, E, V, A, C, C, ponto, C, S, ok? B, I, O, L, O, G, Y. Ponto novamente, O, R e G, certo? Depois que você anotou certinho ali qual é o endereço da página, a gente vai apertar o Enter. E ali nós conseguimos entrar na página do Levac, tá, gente? Certo, gente? A Levac é o local que criou esse jogo. Tá certo? Quando a gente conseguiu entrar nessa página aqui, gente, nós vamos aqui em cima, tá certo? Do ladinho direito, tá escrito, ó, conheça o jogo VAC, tá certo? Clicamos ali em cima e olha, a gente vai conseguir entrar aqui no jogo, tá certo? Apertamos aqui, ó, jogar. E o jogo, ele vai abrir. Olha que legal, tá certo? Então, observe aqui, né, os vírusinhos a vacininha, tá certo? Aqui, gente, nós vamos colocar o nome do jogador. Então, vou colocar aqui o meu nome, que eu serei a jogadora, tá certo? Aqui tem os tutoriais, os melhores jogadores, né? Então, quem consegue uma pontuação boa aparece aqui nos melhores jogadores, tá? Mas aqui a gente vai estar aprendendo só como que o jogo funciona. Então, vamos lá, jogar. Gente, essa aqui é a primeira fase, tá certo? Observe que as pessoas estão dentro de casa, tá? O vírus tá ali, tá circulando, né? Pode estar ali contaminando as pessoas. Quando o vírus, né, consegue atacar alguma pessoa, ele se multiplica. Então, para quem observou, nós tínhamos um vírus, ele atacou uma pessoa, agora nós temos 2 vírus, tá certo? Qual que é a função, gente? Então, esse aqui vai ser, né, a vacininha e ela tem que acertar a pessoa e ela tem que acertar 2 vezes, gente. Por isso que quando você consegue acertar, a pessoa fica, né, imunizada, tá certo? Aí com o mouse, com a setinha para baixo, você muda ele de posição, tá certo? E você vai tentando acertar as pessoas 2 vezes para conseguir a pontuação necessária. E aí, gente? Gostaram do jogo? Muito legal, né? A professora jogou um tempinho com vocês, tá certo? Para vocês entenderem ali como que funciona para a gente conseguir acessar o jogo, tá? Mas agora eu vou passar um vídeo, tá? Que foi produzido por quem criou esse jogo, tá certo? E vai dar dicas muito importantes para cada fase do jogo, tá certo? E lembra que eu mostrei para vocês que ali embaixo tem os melhores jogadores? Então, quanto mais você jogar, mais você vai aprender sobre vacina, sobre imunização, sobre ciência e mais pontuação você vai conseguir no jogo. Vamos lá? Pessoal, olhem que demais esse joguinho que acabamos de fazer. Ele se chama VAC e aqui eu vou explicar em primeira mão como ele funciona. Basicamente, o objetivo do jogo é vacinar as pessoas.
Bom, o jogo foi idealizado por mim, Helder Nakaya, e vários membros da campanha Todos pelas Vacinas. Tem também o apoio do NCT de Vacinas, do CNPq, do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Vacinas, da USP, e da Universidade Federal do Paraná. A mecânica do jogo foi feita pelo Cláudio Torres, que faz informática biomédica na UFPR, com design do Alan de Carvalho do meu laboratório na USP e música do professor Murilo Geraldo da Unicamp. O jogo também é parte do nosso projeto Levac. Entre no site e mande a foto da sua caderneta de vacinação. E vamos ao VAC. Logo no início você pode colocar seu nome e aí começar a diversão. Para ensinar a importância do isolamento social, mesmo com as vacinas disponíveis, nós criamos nas fases iniciais 3 situações. Na fase 1, todo mundo começa dentro de casa. É muito fácil vacinar as pessoas e é muito difícil o vírus chegar até elas. Na fase 2, metade das pessoas estão dentro de casa e metade fora. O jogador vai reparar que quem está fora de casa se infecta mais facilmente. E na fase 3, todo mundo está fora de casa. Claro que é mais fácil o vírus infectar pessoas que ficam circulando por aí, né? Reparem que as cores das pessoas são diferentes. As mais lentas e, portanto, mais fáceis de vacinar são azul claro. Porém, se elas encostarem nesse elemento chamado fake news, elas mudam de cor e andam mais rápido. Quanto mais rápido elas andam, mais difícil vai ser para vaciná-las. O oposto da fake news é a máscara. Se uma pessoa que anda mais rápido encosta na máscara, ela passa a andar mais devagar. É como se agora ficasse mais fácil para vaciná-la. A pessoa de cor verde e amarela é a que anda mais rápido, e por isso é mais fácil do vírus infectar. Caso o novo coronavírus encoste em uma pessoa não protegida pela vacina, ele irá fazer a pessoa desaparecer e se tornar 2 outros vírus. E existem pessoas que adoram se reunir, mesmo com todo mundo falando para evitar contatos necessários. A gente representou isso nessa aglomeração aqui, ó. São pessoas que andam juntas, são mais fáceis de serem infectadas e mais difíceis de imunizar. E olha só, como elas estão todas juntas, quando o vírus atinge uma pessoa da aglomeração, ele se multiplica por 4 ao invés de 2. Os vírus de cor diferentes representam as variantes virais que naturalmente surgem numa epidemia, especialmente se a transmissão for descontrolada. Cada variante, dependendo de sua cor, tem uma chance maior ou menor de aparecer. As velocidades das variantes também são diferentes. Vírus mais rápidos infectam mais. O pior vírus é a variante verde. Apesar de se mover devagar, ele tem 50% de chance de infectar até alguém que já está vacinado. Isso é para ensinar que algumas variantes podem, infelizmente, escapar da proteção oferecida pela vacina. Para ajudar o jogador, nós colocamos 2 elementos. A ciência, representada por esse frasco Erlenmeyer verde, e os insumos das vacinas, representados pela seringa. Caso o jogador encoste nos elementos, a capacidade de vacinação aumenta muito, então sempre vá atrás deles. Do mesmo jeito que a gente precisa receber 2 doses da vacina para ficar protegido do novo coronavírus, o jogador também precisa vacinar 2 vezes cada pessoa. No caso da aglomeração, o jogador precisa vacinar várias vezes. Assim que você recebe a vacina, você não fica imediatamente protegido. Isso porque o seu sistema de defesa precisa de vários dias para montar essa proteção. Quando o jogador dá a primeira dose para alguém, a pessoa depois de alguns segundos fica levemente protegida. Isso é representado por esse escudinho fraco aqui. Nesse caso, o vírus rebate o escudo e não é destruído. Se a pessoa não receber a segunda dose depois de um tempo, a proteção desaparece. Mas, se o jogador conseguir atingir uma segunda dose em alguém, depois de alguns segundos um escudo forte aparece. Nesse momento, a pessoa está vacinada e protegida contra o vírus. E caso o vírus bata nela, ele vai ser destruído. A imunidade coletiva acontece quando muitas pessoas estão vacinadas e protegidas do vírus. Isso acaba protegendo quem não pode ser vacinado ou ainda não está vacinado. E uma estratégia do jogo, que é baseada na imunidade coletiva, é tentar vacinar alguém que irá se chocar com o vírus e assim destruí-lo. Repare que, desse modo, você irá vencer a fase sem nem precisar vacinar todo mundo. E quanto mais rápido você terminar a fase e mais pessoas estiverem vacinadas, mais pontos você vai ganhar. E se pegar a ciência em insumo das vacinas, ainda ganha bônus nesses pontos. E se você for muito craque, seu nome irá para o ranking semanal dos melhores vacinadores. E aí, prontos para vacinar? Então, pessoal, que aula legal, hein? Então, na aula de hoje, vamos retomar um pouquinho do que nós aprendemos?
Na aula de hoje, a gente viu um pouquinho lá por que as vacinas existem. Vocês lembram disso? Então, as vacinas, elas existem para quê? Para nos proteger contra doenças causadas por vírus e por bactérias. Vocês lembram disso? A gente começou a aprender a falar isso com a Carola, né? A Carola chegou para participar da nossa aula e ela estava cheia de perguntas, cheia de dúvidas sobre para que serviam as vacinas, o que era vacina, e durante a aula nós fomos respondendo a essas perguntas com a professora Fran, com a professora Santina, com jogos, então foi uma aula muito divertida. E ela queria saber se existiam vacinas para todas as doenças. Será que você já consegue responder essa pergunta? Será que existe uma vacina para todas as doenças? Porque o nosso corpo ele não produz imunidade, né? Não produz aqueles glóbulos brancos lá para todas as doenças. Por quê? Vocês lembram do jogo que a professora Fran fez? Para cada doença, que ela é de um formatozinho, vamos dizer assim, cada vírus, cada bactéria que entra no nosso corpo tem que produzir glóbulos brancos, tem que produzir os anticorpos que vão fazer a defesa do nosso corpo. Então, não existe ainda vacina para toda doença. O nosso corpo ele pode reagir sozinho, ele pode produzir esses anticorpos sozinho, mas às vezes ele não consegue. Então, daí a gente tem que fazer o quê? Produzir vacinas para o nosso corpo poder atuar, né, o nosso sistema de defesa atuar contra esses vírus, essas bactérias que são agentes externos que entram no nosso corpo. E também aprendemos um pouquinho lá sobre as cadernetas de vacinação. Será que a sua caderneta de vacinação está em dia? E a gente viu que aqui em Curitiba existia uma caderneta de menino e de menina. Você tem a sua? Você já olhou a sua caderneta de vacinação? Tinha alguma diferença entre elas? Será que algum menino tomou uma vacina diferente da menina ou as duas cadernetas eram iguais? O que vocês lembram? Vamos pensar aí um pouquinho, como a Carola fazer várias perguntas. O que vocês acham? O que vocês lembram? As duas eram iguais, né? O que mudava ali era apenas o quê? A cor. Porque todas as crianças, elas devem tomar as vacinas, as mesmas vacinas. De 0 a 9 anos, você deve tomar a mesma vacina sendo menina ou sendo menino. Isso não vai interferir na vacina que você vai tomar. E existe também, se vocês não sabem, a caderneta de vacinação do adolescente, que tem vacinas que a gente tem que tomar quando é adolescente, e também até a pessoa adulta aí, ó, toma vacina também. Então, é muito importante você manter a sua carteirinha de vacinação em dia. E no joguinho ali da VAC, que foi muito interessante, vocês viram o quê? Que quando a professora Fran estava jogando e durante a explicação do jogo, quando você recebe ali a vacina, quando é acertado ali pela injeçãozinha, ali você fica imune aos vírus que estão passando ali, então você fica imunizado. Então, olha que importante que é a vacinação no dia a dia, principalmente nesses momentos que nós estamos passando. E é importante a gente ressaltar, pessoal, que agora aí começa mais para frente a vacinação contra a gripe, a gente continua vacinando contra o sarampo, outras doenças que estão aí ainda circulando. Então, não é porque a gente vai se vacinar contra o Covid que eu também não devo manter a minha carteirinha de vacinação. Pelo contrário, eu devo continuar indo até o posto, devo continuar procurando a unidade de saúde para continuar me vacinando, porque logo aí vai começar a campanha de vacinação contra a gripe. Então, a gente tem que continuar mantendo a nossa carteirinha de vacinação sempre em dia. A vacinação é muito importante, porque essas outras doenças vão continuar existindo. Então, mantenha a sua carteirinha de vacinação sempre em dia. E a professora Lígia quer deixar aqui para vocês uma atividade muito interessante. Então, vocês vão fazer uma tarefa. Você vai entrevistar aí os seus familiares. Um adulto da sua família aí que é responsável por você e que tenha convivido com você aí durante muito tempo aí. Pode ser um responsável, o pai ou a mãe. E você vai perguntar para ele assim, ó, quais doenças eu já tive desde que eu nasci até hoje? Quais doenças que você já teve? Será que essas doenças foram causadas por vírus ou por bactérias? Que doença que você já teve? Ou por um outro tipo de doença? E será que você tomou vacinas contra essas doenças ou o seu corpo ele eliminou essa doença sozinho? Ele mesmo reagiu, produziu soldadinhos de defesa. Então, a professora Lígia quer que vocês façam essa entrevista. Então, sempre perguntando com o adulto. Se você tiver a carteirinha de vacinação, é bem interessante porque você pode pesquisar ali na sua carteirinha e até descobrir
ali mais curiosidades sobre essa doença. Se você tiver aí acesso à internet, tiver com um adulto, alguém que possa ajudar, você pode descobrir que doença que é essa, o que ela causa, se ela já não existe mais, a gente fala que foi erradicada, ou se ela está voltando porque as pessoas não estão mais vacinando. Então eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem essa tarefa. Então, pessoal, hoje nós estamos chegando no finalzinho da nossa aula aí. E hoje a gente aprendeu sobre vacinas. Foi uma aula super legal, né? Muito divertida com a Carola, com várias professoras. Eu desejo uma ótima semana para vocês e até semana que vem que nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho de ciências.